5 fatos que explicam o ódio das pessoas ao Windows 11. Eu sei que para muita gente alguns dos argumentos que eu vou apresentar no vídeo caíram, e sim, eu vou passar por alguns deles e explicar que a Microsoft atualizou os termos e voltou atrás em algumas das suas decisões infelizes. Mas eu sou prova viva do porquê que esse ódio existe. Eu troquei recentemente o meu Windows 11 pelo Windows 10 IoT LTSC Enterprise Edition. Esse que é o Windows mais limpo possível, que entrega o desempenho e as funcionalidades mais básicas, aí você depois escolhe o que vai instalar. Tudo bem, não estou falando do Windows 11, eu tenho o Windows 10 porque eu queria a máxima performance mesmo. Mas é justamente nesse tipo de troca que a gente vê como que o Windows 11, do jeito que ele foi concebido e entregue para o grande público, como esse sistema operacional é ruim, como ele é pesado, como ele é degradado, como ele atrapalha a vida de muita gente. Então, nesse vídeo eu vou apresentar os 5 motivos mais relevantes que fazem com que as pessoas simplesmente tenham uma certa ojeriza, um certo ranço, um mini vômito quando a gente fala sobre o Windows 11. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, dê o like, compartilha o vídeo, clica na sineta para receber as notificações, convida mais pessoas a se inscreverem no canal nessa nova fase, porque com certeza eu vou entregar mais conteúdos como esse, porque eu gosto do formato e gosto dessa ideia de compartilhar informações com você sobre este mundo de tecnologia que tanto amamos. Primeiro, e talvez o principal motivo, foram os requisitos mínimos absurdos do caso TPM 2.0. Eu sei que o TPM 2.0 caiu em muitos dos casos. A Microsoft teve que flexibilizar a instalação do Windows 11 em vários equipamentos que só tinha 3 ou 4 anos de uso, que ainda eram dispositivos úteis para os usuários, mas que por conta de uma questão burocrática e principalmente visando o lucro, visando aumentar as vendas de novos equipamentos, a Microsoft decidiu travar a atualização para esses computadores e, mesmo no caso das versões IoT, tem que dar uma burlada no TPM 2.0 para poder conseguir instalar essa versão, porque a Microsoft não facilitou de jeito nenhum. E toda essa história de você ter o TPM 2.0 como obrigatório levantou um grande debate que resultou na conclusão de que esse mesmo TPM 2.0 poderia ser dispensado do sistema operacional, que ele não ia fazer tanta diferença assim na segurança dos computadores. A não ser que você vasculhasse muito na Dark Web ou na Deep Web para poder, sei lá, instalar vírus no seu computador ou abrir as portas para um malware perverso que acabasse sequestrando seu processador, e isso não se aplica para a maioria dos usuários. A maioria de boa, pode cometer algumas burradas acessando algum site de conteúdo meio malicioso? Pode, mas é uma galera que não vai trabalhar com pesquisa profunda, que não vai trabalhar com inteligência artificial em modo avançado e que não vai querer, de repente, um, sei lá, um trojan para destruir os principais governos do mundo. Não é para isso que as pessoas usam o computador. A sua interface regrediu. Durante, sei lá, 20 anos, 30 anos das nossas vidas, nós utilizamos o menu iniciar no canto inferior esquerdo da tela. E aí vem a Microsoft e coloca esse elemento como centralizado. O pessoal que desenvolveu a interface do Windows 11 não pensou em nenhum momento que o ser humano trabalha com memória muscular, que a gente vai meio que no modo automático. Quando a gente pega o mouse e quer ir para o menu iniciar, que a gente já vai jogar o mouse para o canto inferior esquerdo, o que é mais prático, mais funcional, mais rápido. Isso não foi feito por acaso, não foi colocado de forma aleatória. Mas, aparentemente, alguém que não entendia muito de como funcionava a história do Windows decidiu mudar esse elemento de posição e isso irritou a muita gente. Não que eu seja radicalmente contra o menu iniciar centralizado. Eu até gosto, até tenho uma certa simpatia, mas ele não é prático, ele não é funcional, ele faz com que o seu trabalho não seja desenvolvido de uma forma mais eficiente e mais rápida. Sem falar que caparam pra caramba o menu iniciar do Windows 11. Em comparação com o Windows 10, ele perdeu recursos, perdeu as pastas dinâmicas, perdeu os grupos, perdeu o elemento de personalização real. Então, tudo isso irritou muitos usuários que, sinceramente, esperavam que esses elementos fossem preservados,
Porque não é exatamente isso que faz com que um sistema operacional seja novo. A gente precisa de novos recursos, a gente precisa de novas funcionalidades, ele precisa resolver mais rápido aquilo que ele antes resolvia em, sei lá, 2 ou 3 minutos. A gente precisa de mudanças que sejam efetivas e práticas no software, e não de mera perfumaria ou, neste caso específico do menu iniciar, aquilo que eu entendo que é certo, que é para todo mundo, ou melhor para todo mundo, mas que não se aplica à realidade prática do coletivo. Terceiro ponto de irritação dos usuários do Windows 11 são os anúncios e o bloatware dentro de um sistema operacional pago. Inacreditável, inacreditável. Você paga por um sistema operacional, mesmo que aparentemente você não pague nada, mas a licença do sistema está integrado ao preço final do computador que você adquire nas Casas Bahia ou no Ponto Frio, ou na Amazon, porque está todo mundo comprando em e-commerce hoje, para não pensarem que esse vídeo é patrocinado pela Amazon. Vou falar do Mercado Livre também, que é outro que eu confio. Eu tenho o Meli Mais para ter frete grátis a partir de R$19, mas eu também assino o Prime, sou usuário Prime. Mas você paga pelo sistema operacional para receber propaganda do OneDrive, anúncios no menu iniciar, ter aplicativos pré-instalados que na grande maioria dos casos são grandes porcarias que a gente nunca vai usar. Tudo isso vai levantando o ranço nos usuários, vai levantando aquela vontade de pegar o Satya Nadella e dar uns tabef de mão aberta para ver se ele acorda, porque não é possível, e o que é pior, nas atualizações do sistema operacional ele vai ficando cada vez pior, com a experiência de uso cada vez mais degradada, cada vez piorada a experiência do Windows 11. Inacreditável. O quarto motivo para a gente odiar o Windows 11 está na ideia de mudanças forçadas e sem muita lógica. Vou dar um exemplo disso. O clique direito do mouse, aquele que você utiliza para abrir o menu contextual, ele apresenta um menu simplificado, escondendo várias opções úteis desse menu em um item chamado Mostrar mais opções. Ou seja, a Microsoft faz você perder tempo, se você é um usuário avançado, com um clique a mais. Não faz sentido. Não faz sentido. É mudança em algo que não precisa mudar. Simplesmente deixa o menu completo ali. Deixa para o usuário a liberdade de poder escolher qual é a opção que quer ou precisa. Entregar o menu reduzido apenas e tão somente para parecer bonitinho ou para supostamente deixar a estética unificada não faz o menor sentido se essa mudança não entrega produtividade, não entrega agilidade, não faz com que o sistema operacional seja melhor para o usuário. A impressão que fica é que o Windows 11 foi desenvolvido por um marqueteiro da Faria Lima. É inacreditável como esses pequenos problemas, essas pequenas dificuldades que a Microsoft criou para depois vender facilidade, para depois lançar a correção para liberar o recurso de menu completo, tudo isso vai minando a experiência de uso do Windows 11. E o quinto motivo para que as pessoas tenham essa verdadeira rejeição ao sistema operacional da Microsoft é que a sensação que ficou para muita gente é que a gente recebeu uma atualização do Windows 10 ou uma nova versão do Windows 10 que é incompleta, mas cobra de todo mundo o preço de um sistema operacional novo. Alguns recursos básicos que estavam no Windows 10 foram removidos no Windows 11. Por exemplo, arrastar arquivos pela barra de tarefas, os múltiplos relógios, gerenciador de tarefas no menu de contexto. Pode não ser nada para você que está aí assistindo o vídeo e que usa o computador para outras coisas, mas para muita gente já era algo que estava incorporado na realidade prática do sistema operacional e até mesmo na usabilidade diária. Tem gente que perdeu tempo e produtividade com essas mudanças do Windows 11. A impressão que fica é que a gente recebeu um sistema operacional beta incompleto e é vendido como um sistema operacional completo, uma versão final de um produto, mas que conta com o visual novo por cima só para dar aquela tapeada, aquela enganada, só para iludir aqueles que não estão tão por dentro do paranauê da tecnologia como eu e você. É a Microsoft que entregou um produto que, em partes, eu defendo o Windows 11 porque ele tem algumas coisas bacanas, mas que não são contextualizadas nesse vídeo porque não é o objetivo. Mas, de um modo geral,
É perfeitamente compreensível esse ódio, tá? Quando você volta para o Windows 10 e troca por versões mais funcionais do Windows 11, você vê como que a Microsoft errou e continua errando feio no desenvolvimento dessa plataforma e dessa versão. E eu particularmente acredito que só dá para salvar o Windows 11 com um hipotético Windows 12, que particularmente eu só acredito vendo, tá? Quanto mais o tempo passa, mais esse Windows 12 vai virando o Chinese Democracy da tecnologia. Para quem entendeu a referência, quem acompanhou a saga desse disco do Guns N' Roses para sair, muitos acreditavam que não era realidade, mas no final das contas era. Então, o Windows 12 está demorando para chegar e isso começa a levantar dúvidas se ele existe. E só ele pode resolver esses problemas que a Microsoft criou para si mesma com o Windows 11. Se vai resolver, não faço a menor ideia, porque não sei o que se passa pela cabeça do Satya Nadella, não sou pago para isso, não sou adivinho, e só o tempo, sempre ele, só o tempo pode mostrar para nós quem está com a realidade dos fatos e como os fatos vão se construir diante dos nossos olhos. Mas para quem odeia o Windows 11 desde o primeiro dia, você tem o meu respeito, você tem a minha admiração e você tem o meu apoio, porque é um sistema operacional digno sim de ser odiado.